Para que a gente continuar o diálogo, eu vou passar a palavra para o professor Hamilton Tabosa Rodrigues, né? Vocês podem até estranhar, por que não, professora Daniele, né? Que é a palestrante mulher aqui do grupo. Normalmente a gente passa a palavra primeiro, né? Por categorismo, mas foi uma solicitação dela, então a gente vai primeiro passar a palavra para o professor Hamilton. Bom dia a todos. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Fátima Costa, muito embora seja de casa, mas eu fiquei muito honrado em estar aqui quando eu descobri que seria para assumir essa responsabilidade de dividir a mesa com o Intercontinental Armando Malheiros. Eu fiquei ainda mais contente, ainda mais honrado. Vejam bem, eu trouxe para mostrar para vocês, para discutir com vocês, os resultados, alguns resultados de duas pesquisas que foram desenvolvidas dentro dessa temática, né? Seria bom se desse para ver. E eu espero que, por meio desses resultados, por meio dessas duas pesquisas, a gente possa aqui fazer algumas reflexões pertinentes durante o evento, né? Então, antes de adentrar de fato na discussão dos resultados dessas duas pesquisas, eu gostaria de lembrar-lhes algumas bases conceituais que eu creio que sejam importantes para o entendimento da discussão que a gente vai fazer logo em seguida, tá bom? Ótimo. Dá para ver? Agora tá bom? Muito bem. Primeiro eu gostaria de mostrar aqui, de discutir com vocês, um conceito, né, desse termo comportamento informacional, que segundo Wilson, em 2000, ele disse que se trata do comportamento da integralidade dos comportamentos ou da conduta do ser humano na busca e uso de informação. E aí, nesse primeiro conceito, é um conceito muito abrangente. Ele mostra inclusive o que ele chama de comportamentos intencionais ou não, que é quando você, no caso, procura, de fato, busca, age, desenvolve alguma atividade, uma ação na busca por informação. E quando você utiliza, de fato, tem acesso a uma informação não intencional, seria aquele caso quando você, de maneira inadvertida, é informado de alguma coisa. Por exemplo, quando você não é surdo, está passando e escuta. Você não é cego, bate o olho e lê, né? Então é um conceito bastante abrangente do modo como o ser humano se comporta na busca por informação. 2 anos depois, ele próprio resolveu reformular esse conceito. E aí ele diz, vejam bem, que o comportamento informacional é então uma metodologia de investigação científica do fenômeno. Então a gente vê que no primeiro conceito, o comportamento informacional é para ele o próprio fenômeno a ser investigado. E no segundo conceito ele diz que não, o comportamento informacional seria aí uma metodologia para estudo do fenômeno. Enquanto metodologia, a gente se pergunta, há então a sistematicidade, existe uma sistematicidade de métodos, de técnicas para a investigação, existe um corpo metodológico, teórico, consolidado para compor essa metodologia? Então é isso que a gente vai ver ao longo desta apresentação. E aí um conceito mais recente, que diz que o comportamento informacional é um termo que vem aos poucos sendo utilizado em substituição à terminologia clássica, estudo de usuários, né? E aí a própria literatura indica que esse conceito é também um conceito que requer ele própria reflexão, quando existiria aí uma confusão gramatical, quando a gente considera que é a informação que se comporta e não o ser humano, o que é exatamente o contrário que acontece, né? É o ser humano que se comporta e não a informação.
mas é uma terminologia que vem sendo empregada, né? Com bastante repetição, com bastante regularidade na literatura mais recente. Então a pergunta: existe aí um corpo teórico e metodológico para o estudo do comportamento informacional? E aí esse primeiro conceito diz que as descobertas no campo têm sido de difícil aplicação porque falta uma teoria unificada, né, uma metodologia padronizada e, inclusive, definições que sejam comuns entre os pesquisadores da área. Então a gente vê aí, percebe que, na verdade, o que a gente vivencia no dia a dia é exatamente essa multiplicidade de possibilidades, de caminhos que podem ser seguidos para o estudo desse fenômeno que é complexo, que é subjetivo, abstrato, não é? E segundo esse conceito, a ciência da informação não teria ainda desenvolvido essas metodologias, essa teoria unificada. Estamos ainda trabalhando, né, na adoção de uma terminologia que seja comum, de definições unanimamente, né, aceitáveis entre os pesquisadores. E aí nós vemos que o primeiro conceito da década de 90, quase 20 anos depois, Casey frisa que ainda esse problema persiste, né? Parece que a área ainda não conseguiu consolidar esse corpo teórico necessário para o estabelecimento, né, de um conhecimento consolidado, teórico e metodológico. Então nós vemos aí que a ciência da informação, quando resolveu abandonar, né, os princípios, os métodos positivistas para se identificar junto às ciências sociais, teria então importado, adaptado, absorvido métodos e técnicas de pesquisa das ciências sociais, não tendo desenvolvido ela própria o seu corpo teórico e metodológico. Então, em face de tudo isso, temos aí, né, a afirmação do Araújo, nosso querido colega, que inclusive está aqui presente, quando ele diz que, na verdade, essa pluralidade metodológica, né, ao invés de sinalizar uma fragilidade da área, ao contrário, ela proporciona, né, muito mais possibilidades analíticas para se abordar o problema por meio de vários pontos de observação, né, que a pluralidade teórica, a pluralidade metodológica atribuiria à área uma riqueza e não sinalizaria uma fragilidade, né? Muito bem. Então, atualmente, tendo sido nós impactados, né, pelas tecnologias da informação, da comunicação, que alteraram de fato o modo como a gente procura, como a gente acessa, como a gente usa a informação, nós temos aí, né, outros termos, outros olhares que o comportamento informacional, os estudos de usuário podem ter, né, estão de fato assumindo, sendo utilizados na área, como por exemplo a avaliação de interfaces, a interação homem-máquina ou humano-computador, avaliação de sistemas de recuperação da informação, de usabilidade, de ergonomia, de acessibilidade. Então todos esses estudos, né, com essa terminologia, com esses termos que são próprios de outra área, mas de fato eles refletem um outro modo de se estudar o usuário. Por quê? Desenvolvendo estudos dentro dessas áreas, nós estamos, na verdade, com a nossa atenção voltada para o modo como o usuário utiliza essas ferramentas. Né? Não é de fato o estudo da ferramenta que nos interessa, mas a percepção do usuário quanto à usabilidade, quanto à acessibilidade, não é? Com relação às interfaces, como ele se comporta diante das interfaces, como ele está interagindo com esses novos artefatos tecnológicos que hoje, né, é possível a gente utilizar para acessar informação. Então,
Então, olha só, aqui eu trouxe esse conceito que é de um teórico da área de psicologia, que ele vai dizer para a gente o seguinte, que qualquer análise que se faça do comportamento é sempre uma análise parcial, enviesada, né, limitada, porque o comportamento ele é um fenômeno de difícil apreensão, porque aquele ser que se comporta, ele é um ser dinâmico, instável, e qualquer previsão que se possa fazer com relação ao modo como ele se comporta é também, né, uma previsão passível de ser invalidada, de ser contestada. Esse teórico eu trouxe para mostrar aqui para vocês a opinião dele, exatamente porque ela vem exatamente ao encontro daquilo que a gente faz enquanto estudiosos, né, da área de estudo do comportamento da informação, que a gente procura apreender o comportamento de um determinado público-alvo para, a partir daí, oferecer produtos e serviços de informação, a partir daí se fazer o planejamento da própria unidade de informação e das suas atividades, ou seja, o estudo das comunidades, o estudo das características do usuário é que dão, né, o fundamento, as bases para todo o restante do fazer do bibliotecário, do profissional da informação. E o que ele vai dizer é exatamente isso. Essa apreensão é muito difícil, né, principalmente se nós desejarmos e tentarmos fazer um trabalho dentro dessa área, desprovidos, digamos assim, do auxílio do estudo das teorias do comportamento que são próprias da psicologia, que é a ciência que, por excelência, estuda o comportamento. Então, por meio da compreensão desse raciocínio de Skinner, nós somos levados a crer que qualquer estudo desenvolvido unicamente dentro do escopo da ciência da informação para o estudo do comportamento é um estudo limitado, né? Porque é necessário que se compreenda o conceito de comportamento, as teorias comportamentais advindas da psicologia, e somente então, com um trabalho, através de um trabalho interdisciplinar entre esses pesquisadores, é que a gente conseguiria dar conta desse fenômeno de maneira muito mais ampla, muito mais completa do que seria uma investigação promovida, realizada apenas pelo olhar do cientista da informação. Muito bem, então, o primeiro trabalho, a primeira pesquisa que eu vou mostrar para vocês foi publicada em 2016, é bastante recente, de autoria de Tabosa e Bentes Pinto, e o objetivo dessa pesquisa foi mapear tendências metodológicas entre as pesquisas brasileiras sobre o comportamento, né, informacional, e também tentar encontrar aí alguma tendência, alguns resultados que fossem regulares dessas pesquisas. A partir daí a gente poderia vislumbrar, né, a proposição de um arcabouço teórico, que a gente falou agora há pouco, que inexiste na área. Mas será que de fato isso inexiste? Então a pesquisa foi nesse sentido, de descobrir que caminhos metodológicos, na maioria das vezes, são empregados para os estudos na área e a que resultados eles chegam, na intenção de tentar consolidar um corpo teórico que possa ser utilizado para a propositura de princípios, de leis, e a partir daí, então, né, a consolidação de teorias. Muito bem, então foram analisados aí os dados, por alguma razão não estão disponíveis. Marianos, José Carlos. Bem, foram analisados 26 resultados de pesquisa, oriundos de dissertações e teses dos programas de pós-graduação defendidos no Brasil no período de 2000 a 2013, tá? Então, o que a gente esse pedaço da pizza laranja mostra aí 48%, quase a metade dos trabalhos, né, quanto à sua natureza, foram identificados pelos seus autores como de natureza qualitativa.
E temos aí 33%, eu estou dizendo que eu lembro que eu fiz essa apresentação. Tá, então temos aí só são duas pizzas. Eu ainda estou com os dados aqui. Então olha só, pessoal, esse pedaço da pizza que está em laranja significa quase a metade dos trabalhos que foram identificados como sendo de natureza qualitativa. Temos aí, ali aquele trecho avermelhado, né, representa 20% das pesquisas que foram classificadas quanto à sua natureza pelos próprios autores como sendo de natureza quantitativa. E aí eu trago aqui, né, a seguinte reflexão, para a gente pensar junto. Uma vez que se tratam de trabalhos, de pesquisas de pós-graduação, eu penso que seja um número razoavelmente elevado de estudos, de pesquisas que foram desenvolvidas apenas para quantificar, né, a realidade, para desenvolver estudos meramente métricos, quando, na verdade, isso nos leva a tecer uma assemelhação desses trabalhos com os primeiros estudos na área de estudo de usuários, quando a CI ainda vivia o seu paradigma positivista, em que os estudos de usuários não eram, na verdade, de usuários, mas sim dos sistemas. Eram aqueles estudos estatísticos para medir o uso do acervo, e não o uso da informação ou o próprio usuário e suas características. Né? Então, eu penso que a gente tem aí uma reflexão a fazer, né, com relação a esses estudos e pesquisas de pós-graduação com essa característica meramente descritiva e quantitativa. Quanto à tipologia desses trabalhos, vejam bem, nós temos aí praticamente, né, 33% sendo divididos aí quase igualitativamente entre pesquisas descritivas, exploratórias e um misto de exploratórias e descritivas. Aqui faço também uma reflexão com vocês, proponho uma reflexão. Esses estudos exploratórios, que são também aí bastante significativos, todo mundo aqui sabe qual é o objetivo de uma pesquisa exploratória. E aí eu trago essa reflexão para a gente pensar. Na pós-graduação, me parece uma falta de ousadia que os pesquisadores não estejam fazendo além de uma exploração. Parece que estamos o tempo todo entrando em uma área nova, desbravando o desconhecido ou nos aventurando pela primeira vez em um campo de investigação, explorando, né, conhecendo ainda a natureza de um fenômeno, quando na verdade isso não é verdade. Os estudos de usuários são bastante antigos, não é uma novidade na área, é uma área que já está consolidada, né? E pela própria natureza dos trabalhos que são de pós-graduação, esses autores não deveriam estar apenas explorando o objeto, deveria ser o primeiro contato deles com essa realidade, com a realidade investigada. E outra observação que se faz aí observando esse gráfico é que, muito embora parte do corpus estudado fossem teses de doutorado, nenhuma das pesquisas foi classificada pelos próprios autores, né? Isso não fomos nós que classificamos, foram os autores que classificaram. Nenhuma das pesquisas se classificou como sendo explicativa. Então, mesmo quem está fazendo doutorado está explorando um campo sem conseguir avançar nos estudos, explicar os fenômenos, dar uma visão mais ampla de como as coisas acontecem e por quê. Né? Então, percebe-se aí uma carência, na verdade, de ousadia da gente com relação aos estudos de usuários e a minha reflexão fica aqui se de fato essa realidade se expande para outras áreas da ciência da informação, não se aplica somente à área de comportamento informacional, não é? Então, com relação às pesquisas quantitativas, vejam bem, a coleta e tratamento dos dados foram feitas sempre através de questionários estruturados, questionários fechados,
que foram analisados através de softwares, né, capazes de trabalhar dados quantitativos. E a justificativa para essa escolha baseou-se na facilidade de tabulação dos dados, na facilidade de visualização das proporções e discrepâncias e na facilidade de geração de gráficos. Então aí a reflexão fica no sentido de que essa justificativa para a escolha desse tipo de trabalho mais me parece uma justificativa da preguiça do pesquisador do que no conhecimento da natureza do objeto. Você justificar, né, metodologicamente o seu estudo baseado na facilidade de gerar um gráfico, na facilidade de ver uma discrepância, na facilidade de tabular os dados e não justificar essa escolha com base na natureza do objeto me parece realmente preguiçoso. E o desconhecimento da própria natureza do objeto, não é? Não, obviamente, estamos aqui dizendo que as pesquisas quantitativas não têm o seu valor, não é isso, né? Nós sabemos que, de fato, quando o tipo de pesquisa, o objeto exige, é esse tratamento que deve ser dado. O que aqui a gente está refletindo é a justificativa para a escolha metodológica não me parece adequada. Com relação às pesquisas qualitativas, né, os métodos foram mais variados, os métodos de coleta, entrevistas, questionários abertos, um misto entre essas duas técnicas de coleta de dados, e apareceram aí também a aplicação dos modelos clássicos de comportamento informacional, né, de Wilson, de Derby, de Ellis. Apareceu em 1 ou 2 trabalhos esses modelos, e nós vemos aí essa multiplicidade que nós já havíamos mencionado hoje, mais cedo, essa multiplicidade, né, de caminhos metodológicos possíveis para se estudar esses trabalhos no campo da investigação dos estudos comportamentais. E aí nós temos, sobre as pesquisas qualitativas, o método de análise desses dados, né, o mais empregado tem sido a análise de conteúdo, seguida pela análise do discurso, que são, todos devem saber, né, métodos que são empregados, técnicas que são empregadas para se avaliar, para se analisar depoimentos, né, que podem ser gravados, que podem ser orais, que podem ser coletados à mão, enfim. E alguns trabalhos, 16% desses trabalhos não indicou nenhuma técnica de coleta desses dados. E aí eu também vejo aí um problema, que me parece que nós estamos, de certa forma, desmerecendo as pesquisas qualitativas. Parece que depois que se coletam os dados, eles podem ser trabalhados de qualquer jeito. Eles podem ser interpretados manualmente, através de uma leitura simples. Não se emprega, não tem se empregado aí nenhuma técnica de análise qualitativa desses dados. Quase 20% dos trabalhos não mencionaram nada com relação a isso. E aí eu fico preocupado por não empregar nenhuma técnica que possibilite a extração do máximo de informação possível desses dados que já foram coletados. Me parece uma perda de esforço de pesquisa, uma perda de material informacional que pode ser bastante rico, não é? Uma vez que, se você não analisa bem, você está jogando informação fora. Então, é bom a gente tomar cuidado com relação a esse ponto, né, de como trabalhar, como melhor extrair informação relevante dos dados qualitativos. E 2 trabalhos foram empregados softwares para análise desses dados qualitativos. Outros 2 trabalhos utilizaram metodologias próprias para trabalhar com a informação coletada. Então nós temos aí, quanto aos procedimentos técnicos, e aí é muito fácil da gente conseguir compreender essa maioria, né, que ocorre pelo estudo de caso ou pelo estudo plus. Quando nós trabalhamos com comunidades de usuários, é normal que a gente identifique, que a gente selecione um grupo específico, uma instituição, e aí a gente trabalha com casos específicos, com públicos específicos, com usuários, com grupos sociais que são usuários de um tipo determinado de informação.
Então, esses dados refletem exatamente essa nossa reflexão. E aí temos, como eu falei, 2 trabalhos que foram empregadas ferramentas desenvolvidas pelos próprios autores. São 2 trabalhos, são 2 pesquisas de doutorado, em que os autores tiveram a para propor um método próprio de avaliação, de um instrumento próprio para o estudo, né, a que eles se lançaram. E aí a gente vê que é exatamente aí onde a ciência avança. Quando o pesquisador cria, quando o pesquisador consegue ser inovador, criativo e atribuir, trazer para a literatura algo mais além daquilo que já se conhece, não é? Então essas 2 pesquisas foram exatamente essas que conseguiram validar o instrumento de coleta de dados e de análise de dados proposta pelos próprios pesquisadores. Eu ainda tenho tempo para falar da segunda pesquisa? Tá. Olha só, então com relação aos resultados a que essas pesquisas chegaram, a maioria delas apontou na seguinte direção: que nas organizações as necessidades de informação giram em torno de tomada de decisão, os gestores têm necessidades de informação para o dia a dia, para solucionar problemas em tempo real e para adquirir vantagens competitivas. E, paradoxalmente, não há bibliotecários nessas instituições. E aí a gente percebe essa realidade como um nicho mercadológico bastante rico, ainda a ser explorado pelo bibliotecário, no caso, né? Se os gestores necessitam de informação com essas características e o bibliotecário se sente apto a trabalhar e a suprir essas necessidades, e na organização ele ainda não penetrou, não se fez presente, talvez seja o momento de ele se mostrar competente para atuar nessas áreas, né? Por outro lado, a gente pensa, se os gestores estão sentindo todas essas necessidades de informação, têm essa urgência para solucionar problemas cotidianamente e estão sobrevivendo sem um bibliotecário, é uma preocupação que deve afligir a todos nós, não é? As instituições estão sinalizando que tem necessidades da atuação de um profissional, mas não estão falindo todo dia. Estão conseguindo sobreviver a essas necessidades de informação sem a atuação de um profissional lá. Então a gente precisa se sentir mexido com isso, incomodado, não é? Na busca por informação, a grande maioria dos trabalhos apontou na direção do seguinte, que as tecnologias têm impactado, obviamente, no modo como se busca a informação, né? Alguns dos trabalhos ressaltaram que os usuários deixam de ir, né, a bibliotecas ou a recorrer a fontes de informação tradicionais para buscar informação na internet pelo celular. Então a tecnologia está aí modificando o modo como de fato a gente se informa. E os sujeitos não procuram informação pensando exclusivamente em resolver problemas e satisfazer necessidades pessoais. A informação muitas vezes é procurada para ser compartilhada. E esse compartilhamento, ele ganha uma multiplicidade, uma variedade de entendimentos. A informação pode ser compartilhada em sala de aula, pode ser compartilhada com os parentes, pode ser compartilhada nas redes sociais, ela pode ser compartilhada com funcionários. Então, aqueles que buscam informação, têm sido identificados como aqueles que buscam informação também para ensinar, para passar adiante o conhecimento aprendido. Eu juro que vai ser rápido. Muito bem. A segunda pesquisa que eu havia falado para vocês é exatamente o resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano passado, orientada pela professora Virginia Bentes. Nessa pesquisa, a gente procurou integrar em um único modelo de comportamento de busca e uso de informação 7 outros modelos, que são aqueles modelos clássicos, né, desenvolvidos nas décadas de 80 e 90. A ideia
cada um desses modelos clássicos, ele tem uma característica própria. Tem uma característica predominantemente cognitivista, outro tem uma característica social e outro tem uma característica estruturalista. E então a gente procurou garimpar em cada um desses modelos e nas críticas que esses modelos receberam através da sua aplicação por outros pesquisadores, fizemos então uma espécie de benchmarking, agregando ao modelo integrativo as principais características desses modelos isolados, procurando as suas compatibilidades. E aí, nós temos aí o que se aproveitou de cada um desses modelos, né? No modelo clássico de Ellis, que é da década de 89, ele foi atualizado ao longo do tempo, sofreu uma atualização em 2008, outra em 2011, e em 2015, Tabosa e Bentes Pinto propuseram a última atualização a esse modelo, que começou com 6 categorias e agora já está com 11. Então, esse modelo, né, as categorias independentes de Ellis foram empregadas lá. Os 3 modelos de Wilson, que agregaram aí uma característica social, ele se preocupou em trabalhar o aspecto social quando a própria ciência da informação se tentava se inserir entre as ciências sociais, né, lá nos idos dos anos 80 e 90. O modelo da Courtal atribuiu aí a questão da afetividade, das sensações, de como o usuário se sente na busca por informação. O modelo de Krikelas, ele que trabalhou o seu próprio modelo, é um modelo baseado na psicologia, é um modelo behaviorista. Como eu falei para vocês, o meu entendimento é de que a psicologia não pode ser desconsiderada quando a gente estuda comportamento informacional, porque ela é a ciência, né, específica de estudo do comportamento. Então temos aí também os níveis adiáveis e imediatos propostos por Krikelas. E o modelo de Taylor não podia ser descartado dessa nossa proposta integrativa. Por quê? Dos 7 modelos empregados, o de Taylor é o único que se propõe a estudar como a informação é utilizada. É muito complicado se estudar uso de informação, porque a necessidade de informação você pergunta. A busca por informação, você monitora, você observa, mas o uso da informação é complicado, porque o sujeito pode não utilizar a informação na sua frente para você observar. Ele pode não saber como ele usa, ele incorpora o conhecimento, ele pode só fazer uso disso daqui a 1 ano, 2 anos, 10, ou nem fazer uso de informação, considerando que o uso de informação seja, né, algo que se reflete em uma ação ou em uma atitude, né? Então, com isso nós conseguimos condensar nesse único modelo integrativo todas essas propostas, sejam sociais, sejam cognitivas, dos modelos isolados, e construir este único modelo que tem aí a proposta de ser capaz de dar uma visão mais ampla do objeto estudado, no caso do usuário, né? Não apenas estudando-o pelo lado social, pelo lado da psicologia, pelo lado do cognitivismo, mas conseguindo ver o usuário, ele é capaz de ser utilizado para dar uma visão do objeto por ângulos diversos, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado.